sabe quanto tempo entre aqueles dois irmãos encontrarem essa máquina abandonada e essa mulher entrar? Deve ter sido... Eu não lembro exatamente Foi direito. o quê? Uns 15 dias? Mas deve ter sido... Sim, foi uma coisa... Não foi demorado, porque... Mas 15 dias é muito... 5 dias ficou ali na casa deles, depois foi para o Ferro Velho, e aquilo foi mais uma semana, no máximo. Mas é 15 dias de contaminação que não para. Com a fonte irradiando. E fora que ficou lá naquele primeiro lugar, já ficou coisa lá. Sim, eu vou chegar nesse ponto. Você vai ver o que vai acontecer. As pausas dramáticas de Carlos. De Faria. Eu tenho que puxar. Levar a turma Sim. Comigo. Então vamos lá, junto. O pessoal, os técnicos chegaram ali, começaram a ver aquilo, perceberam a dimensão daquilo e começou a pegar e começar a passar com todo mundo e começaram a levar as pessoas, isolar as pessoas dentro do estádio municipal de Goiânia. E aquela região foi sendo cercada. Eles chamaram bombeiros, PMs, para cercar a região. Só que falaram que era um vazamento de gás. Não contava a verdade. Então, essa é a lá Chernobyl. A lá Chernobyl e também causando um grande acidente de informação, porque voou todo mundo para lá para ver o acidente de gás. E aí, essas pessoas que ficaram isoladas no estádio, montaram barracas para elas, e elas começaram a ser monitoradas. E elas começaram a sofrer um tipo de coisa que elas nunca imaginavam na vida dela, porque elas foram levadas para o vestiário do ginásio e começaram a tomar banho de elementos, de produtos à base de alumínio, que é um neutralizador. Uau. Né? Então elas tomavam jatos e todo mundo que estava com elas com um equipamento já da Comissão Nacional de Energia Nuclear, com equipamento de proteção. E elas sendo jateadas nuas, né? E passavam o contador e davam mais banho, mais banho, mais banho. Elas começaram a passar por esse processo. A polícia cercando a área, os bombeiros cercando a área, ali onde eles estavam. E enquanto essas pessoas estavam lá, e foi desocupado mais toda uma região, caminhões e caminhões com tambores foram chegando. E essas pessoas tiveram suas casas invadidas e todos os seus bens recolhidos e acondicionados em tambores. Então, aquelas gramas de pó causaram toneladas de lixo. O que a gente chama hoje de lixo nuclear, lixo atômico, lixo radioativo de Goiânia, do Césio 137, são objetos pessoais das casas de todas aquelas pessoas. Sofá, geladeira, roupa, álbum de fotografia, brinquedo, tudo. Documentos, tudo. As casas foram mantidas? As casas, posteriormente, foram completamente destruídas. E o material das casas também estão faz parte desse lixo. Sim. As casas foram destruídas, os terra foi terrenos tirada? Foram trabalhados. Árvores cortadas. Tudo cimentado, passado... compostos de chumbo ali e tudo mais. O ferro velho foi todo comido também pelo lixo. Foi tudo levado, virou toneladas. O primeiro lugar onde tinha também eles fizeram foi tirado. Um rastreio. A cidade entrou numa histeria coletiva. O país, né? A cidade entrou numa histeria coletiva nunca vista. Nunca vista, né? Porque foram, para você ter uma ideia, de contaminados diretos, foram mais de 600 pessoas. Que se chegaram, fora as outras que você não bateu. Exatamente, contaminados direto. Já tinha gente morrendo? Hã? Já tinha gente morrendo nesse período? Nesse período ainda não. Nesse período ainda não. Que estão levando as pessoas lá que estão lá no estádio, as mais graves, então elas começam a ser encaminhadas para o hospital. Inclusive... para o Rio de Janeiro veio, né? Para esses hospitais de mais
conhecimento, né? E que trabalhavam com pesquisadores da radiação. E, principalmente, a grande vítima, a vítima mais rápida, foi a filhinha. A que comeu o ovo. A Lady, a menina que comeu o ovo. Pela idade ou porque ela, inclusive, comeu? Porque pela idade, né, pela forma direta que ela teve de contaminação, ela morre. E aí, algumas outras pessoas vão morrendo, dependendo da vulnerabilidade e do contato que teve com a Aquelas radiação. primeiras ali, todos foram. Os irmãos. Foram. Ai, que tristeza. Os relatos eram que os cabelos caíam, né? Eles ficaram com uma cor queimada. Principalmente o Ivo. O Ivo, aliás, perdão. Principalmente o Devair. O que andava com a cápsula. Com a cápsula para cima e para baixo. Ele ficou com... Todo mundo percebia que ele tinha uma tonalidade de um bronzeado. De uma cor queimada mesmo. De radiação. Muitos ficaram, então, aquela queimação começou, outros perderam o dedo, começou a ter necrose, amputação, tudo mais. E tudo isso, e quando a Lady morreu, a Lady e se não me engano, a tia dela, que morreu com ela também, que foram ao Rio, ficaram internados. E os corpos vieram em caixões lacrados para Goiânia, para ser enterrado. Lá do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Foi um féretro bem lacrado e foi todo um cortejo muito vigiado, policiado, e foi enterrado num lugar próprio para essas vítimas. Não pode cremar? Não pode ter contato. Porque senão aquilo vira fumaça também. Aquilo fica ali contagiando. Não pode. Não pode. E então eles foram enterrados e no cortejo foi assim bizarro, porque as pessoas não queriam que aquelas vítimas fossem enterradas ali. Como explicar também, né? No furor dessa histeria, desse medo. Não queriam isso. E foi uma cena bárbara, foi uma cena grotesca dos populares arremessando o que podiam, não é? Eu me lembro bem dessa cena. Aí, em 87, eu estava já na faculdade, já sabia muito bem o que estava rolando disso. Cena dantesca. O quê? Qual que era? Ou das pessoas arremessando paz, arremessando pedaços de cruz do cemitério contra a família, contra o cortejo. Foi uma... Contra a pessoa que pegou... Contra o morto? As pessoas foram lá. Estava com ódio de você que contaminou todo mundo. Juntou uma multidão no cemitério. Eles não queriam que enterrassem lá. E eles pegavam paus, pedras... Não tinha entendido o contrário. Tinha entendido que eles queriam que enterrassem no local... Não, já estava destinado a ser enterrado lá. Eles não queriam que fossem lá. A polícia teve que entrar, batalhão de choque, para conter essas pessoas, a turba, tudo mais. Quantas pessoas morreram no total? Então, na verdade, as pessoas têm morrido. Ainda tem pessoas vivas. A história não acabou. Esse é o drama de tudo. As pessoas começaram a ficar queimadas, amputadas, com câncer, e foram morrendo a médio e longo prazo. Além dessas vítimas iniciais, altamente contaminadas, as pessoas, essas mais de 600 pessoas, têm morrido. Ou desenvolveram câncer e vão morrer. E elas conseguem ter uma vida normal? Digo assim, podem ter filhos e tudo mais, ou não é indicado? Não também? é indicado. Lembrando também que quando eles foram levar esse lixo, não é? A desinformação foi tamanha que caminhoneiros foram contratados para carregar os tambores. Na área isolada, com a notícia de gás, você
você teve bombeiros policiais e você teve contato com médicos, enfermeiros, esses motoristas e todo mundo que fez o transporte, todo mundo mexeu em tudo sem informação nenhuma. Muitas pessoas foram expostas, a maior ou menor grau, mas foram expostas a uma radiação violenta, nociva. No menor grau em você pode ser uma coisa gigantesca, eu tenho uma outra genética, pode me ser matadora. Sim. Uma pergunta, eu queria voltar ao passado um pouco mais. Quem que pôs essa máquina nesse lugar? Porque tudo bem, os caras foram mexendo que não tinham que ter mexido. Mas era o lugar para se deixar uma máquina de radioterapia dessa maneira? Então, foi uma grande negligência, não é? De quem? Alguém pagou por isso? Da empresa, do centro que atuava ali, da clínica. E eles alegaram, quando foram atrás deles, na defesa deles, eles alegaram que eles não puderam remover a máquina, porque eles não tinham a autorização de remoção da máquina dessa comissão de energia estadual de Goiânia. Nossa, então volta... É kafkiano total. É, totalmente. Como eu falei, você não consegue tirar a máquina porque o grupo que depois vai analisar... E que depois foi desmantelado numa época, né? Essa comissão de Goiânia, ela deixou de existir num determinado momento. Então ela não podia... segundo a defesa deles, tá? Eles não poderiam ter removido essa máquina de lá. As roupas das pessoas que estão entrando no local de contaminação, aquelas roupas de astronauta, isso. Tem que jogar fora depois? Os EPIs, os equipamentos de proteção. Porque eu tenho que tirar sem tocar, deixar em algum lugar para que ele seja automaticamente... Tem todo um protocolo. Um processo que eu digo assim, nada que tocou pode estar... Não, tem todo um protocolo. Tudo isso também está virando rejeito. E esses motoristas que carregaram isso sem saber que eles estavam carregando, era tanto tambor, mas tanto tambor, que eles começaram a subir em cima do tambor para fazer foto, para fazer selfie. Não. Tem fotos de motorista em cima dos... Porque era muito tambor. Não selfie, né? Porque na época não se fazia. Não tinha selfie, era um tipo de selfie. Tira uma foto minha aí. Bom, nesse momento... Tudo isso acontecendo, a imprensa internacional correu para cá. E veio todo mundo, e foram jornalistas. E aí, então, foi revelado o que era. Então, a gente foi saber... A gente foi saber... Já lá na frente? Lá na frente, quando essas pessoas já estavam nos estádios, a imprensa internacional estava vindo, a notícia de vazamento de gás não se sustentou. Mas o governo federal sabia, o Sarney sabia. Sim, claro. A Comissão Nacional já estava lá. Sarney. Já me bastava a hiperinflação. Exatamente. E começou a rolar a chaga do preconceito. Que tipo? Porque todo mundo que vinha de Goiânia... Você sabe que é verdade. Olha, eu lembro de uma coisa dessas, assim... Não podia falar com ninguém. Você nasceu lá, já não podia conversar com você. Então, Goiás começou a sofrer com o problema de turismo. Sendo que é do lado de Brasília. Começou a sofrer não do lado, são 400 quilômetros de Brasília, mas começou, da capital federal. Começou a sofrer com os produtos de Goiânia. Tanto produtos de Goiás, fabricados, produzidos, manufaturados e produtos agrícolas. E tudo que vinha de Goiânia, pessoas que vinham de Goiânia, os aviões do aeroporto, tudo começou a sofrer um nível de discriminação jamais visto. Goiânia, essas pessoas contaminadas... Mas elas passavam antes por uma verificação, se podiam entrar no avião? Porque a partir do momento que até nota de dinheiro estava circulando com contaminação... Eles ficaram anos. Não é uma questão de preconceito, é uma questão de receio. Não, mas isso gerou muito preconceito deles. Mesmo naquele momento, passar por detector de radioatividade para saber se a pessoa podia entrar no avião? Porque também é um risco. Se uma pessoa pode contaminar um monte... Imagina se cai numa 25 de março em São Paulo. Isso existe, mas surgiu uma coisa muito além do medo
real. Era rejeição aqui. Foi uma histeria coletiva. Foi uma total. Então a coisa ficou muito, porque era uma coisa que nunca tinha se visto. É como eu estou te falando, foi o maior acidente radioativo em perímetro urbano do mundo. Porque Chernobyl era isolado, tinha a cidade de Chernobyl, mas era uma coisa... Essa se deu num contexto urbano. Sim, não. Que uma cidade como outra qualquer. Chernobyl tinha a história dela, a cidade de Chernobyl ali para os funcionários, mas ela era um outro... Tinha uma outra relação com a usina. Em Chernobyl, quando explode, as pessoas sabem o que é. Uma usina nuclear explodiu. O que estava acontecendo em Goiânia, você não sabia o que estava acontecendo. Tinham pessoas passando mal. Não sabia que era por causa de um pó radioativo, que era por conta de uma máquina de radioterapia que estava lá jogada num lugar porque a Comissão Nacional não deixava tirar e, no fim, ela que agora está verificando. Então, você entende que o acidente em Chernobyl começa antes e termina muito depois. Sim. Muito depois. Aliás, não acabou. Não, Chernobyl até hoje é um lugar isolado. Essa área de Goiânia também é? Ela é isolada, na medida do possível. Na medida na medida do possível. Na medida do possível, não é feito o que devia ter sido feito. Não. Na medida do que foi detectado, do que foi tirado, eles fizeram, eles desapropriaram. Entendi. Os lugares onde havia casa dessas pessoas não existem mais nada hoje, né? Esse lixo todo, carregado pelos caminhoneiros, vitimados também, porque eles foram coagidos. Quem não quis ir voluntário... Foi obrigado. Foi obrigado, senão eles tiravam o caminhão. Eles foram completamente coagidos. Há relatos horríveis disso. Então, eles levaram esse rejeito para Abadiânia. Está lá em Abadiânia. Que é a cidade do João de Deus? É, numa região que não pode se dizer, está lá escavado e feito todo um... E está lá, naquela região de Abadiânia. Nossa, aquela cidade tem o lixo do Césio e o lixo do João de Deus. Triste cidade. Triste Abadiana. Não as pessoas, mas triste Abadiana ter que conviver com esses dois lixos. Alguém tem que conviver. E essas vítimas, até hoje, Beto, são vítimas abandonadas pelo governo. Porque o que acontece é o seguinte, a partir de uma determinada... Até 1990, havia ainda uma instituição, como é que se chama? Anotei até aqui. Deixa eu só achar onde... O Centro de Assistência aos Radioacidentados. Esse Centro de Assistência aos Radioacidentados, eles construíram esse centro lá onde era a vigilância sanitária, no prédio da vigilância sanitária que chegou a bomba, né, que chegou a cápsula, o primeiro lugar oficial. E ali saiu a vigilância sanitária, obviamente, de lá. Depois de um tempo, o prédio foi aproveitado para ser um centro de assistência. Até 1999, ele tinha uma certa autonomia. Então, ele recebia uma verba do governo do Estado, do governo federal, e podia atuar sem burocracia. Para a manutenção das pessoas, um acompanhamento médico. São quantas pessoas hoje? Hoje eu não sei te precisar, porque a coisa é muito... Porque morreu muita gente, quase todos de câncer. Eu cheguei a ler que mais de 110 mil pessoas teriam sido checadas, e daí tem um número menor, e hoje devem ter menos pessoas. Deve ter menos pessoas, porque essas pessoas ainda morreram. Contaminam? Não, essas pessoas não contaminam mais, mas sofrem o medo, elas sofrem a ação da contaminação dentro delas. Sim, isso elas não contaminam sempre. mais, mas elas sofrem a ação delas no organismo delas, o que aquilo produziu, o que aquilo startou, o que aquilo iniciou de mutação genética, Sim. Que é o câncer, que a gente está falando disso, é uma mutação genética, que a radioatividade no seu poderio faz. Por isso, a periculosidade altera completamente a multiplicação celular. Só uma coisa, foi enterrado em Abadia de Goiás, não Abadiana. Abadia de Goiás, perdão. Porque são duas cidades, né? Abadia de Goiás, retificando.
Essa radiação starta esses processos de alteração na multiplicação celular, no próprio DNA dos indivíduos vivos, das células vivas. E eles sofrem até hoje também o preconceito. Tá? Porque essas pessoas ficaram conhecidas. Essas pessoas, delas, né? Sim, essas pessoas ficaram conhecidas. Elas ficaram publicamente notórias. E elas sofrem o preconceito até hoje. Não é? Não só a ação da radiação, mas a ação do preconceito. Depois dessa data, então, eles foram considerados, foi considerado, na verdade, que o acidente já tinha acabado. E o período de radiação contaminante tinha extinto, né? Diminuindo muito. Já não oferecia mais perigo. Sim. Então, os remanescentes ficaram totalmente sem assistência. Eles ganham um salário mínimo hoje e ainda frequentam o centro. Olha, 1.253 pessoas são cadastradas. Isso. Para isso. 1.253 pessoas cadastradas. E a Marília Gabriela, ela morreu também, viu? Ela morreu. A Marília Gabriela, o Devair e a Leide. Morreram. Os três morreram. E a maior queixa, Beto, dessas pessoas vivas até hoje são duas. Até hoje não existe uma prevenção para esse tipo de ação. E até hoje eles não recebem a medicação adequada para o tratamento deles. Eles foram abandonados à própria sorte. Alguns recebem R$800, outros recebem um salário mínimo que não consegue pagar a medicação. Eles têm médicos, eles têm pessoas excelentes que acompanham eles, mas eles não têm o tratamento. Essas medicações de alto custo continuadas. Eles lutam até hoje por isso, em associações, na justiça, e eles estão sofrendo muito, tem que lembrar disso. Eles estão aí, eles são vítimas até hoje. Hoje, dia 16 de maio de 2023, essas pessoas estão desassistidas. Então, eu faço esse apelo aqui. Pelo amor de Deus, o governo de Goiás, limpe essa mancha que vocês têm. Essas pessoas precisam de medicação, e medicação séria. E as pessoas hoje transitam pelas ruas normalmente. Sim, elas não contaminam. Não contaminam mais, mas elas têm aquela marca, né? Sim. Porque alguns podem ter até no rosto Sim, tem uns que têm na mão, são amputados, têm queimaduras. Eles trazem fisicamente também isso. Fora os que já morreram, muitos morreram de câncer. Um câncer muito rápido, muito feroz, porque é um câncer ele não é um câncer produzido no próprio organismo, não é? Ele é um câncer estimulado pela radiação. Triste história. Não sabia que eles estavam tão desamparados assim. Eu achei que depois tivesse, mas por todos os governos, né? Desde então.